A dica de hoje é um caso que aconteceu comigo e tem tudo a ver com essa chave aqui. Você pode ver que é a chave de um carro. Eu vou contar, não sei nem se é uma dica, mas é mais o que eu vivi, uma história, mas acredito que o que eu vou falar nesse vídeo pode servir muito para você. Então vamos lá, falar sobre como que essa chave mudou minha maneira de pensar, como mudou minha vida e o que eu fiz. Bom, o que eu faço na verdade, mas antes de falar sobre essa história eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho aí para ser notificado dos vídeos que a gente sobe aqui, falando sobre Limeira, sobre vender semijoias, sobre ter sua própria renda ou algo que uma segunda renda, algo nesse sentido, vendendo semijoias. A gente tem uma infinidade de fabricantes, empresas que vendem joias no atacado dentro dos nossos portais, que é o joiaslimeira.com.br e o joiasbrutulimeira.com.br. E se você tem interesse em ver as peças desses fabricantes, é só correr lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e encontrar a gente como portal Joias Limeira ou Joias Bruto Limeira. Então vamos lá falar o que foi que essa chave fez que mudou minha maneira de pensar e a minha vida. Opa, tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do portal Joias Limeira. Há 8 anos divulgando empresas atacadistas do setor de joias e a gente está aqui numa pegada de fazer 365 vídeos dando dicas sobre o setor. Mas hoje especificamente eu vou contar uma história que aconteceu comigo e pode te ajudar muito na sua vida, na sua caminhada, inclusive você que pensa ou já empreende no setor de joias, né, de semijoias. E o que eu fiz, né? Quando eu lancei o portal, eu não tinha carro, não tinha moto, né? E uma tia minha tinha uma motinha parada lá e a motinha dela ficava parada e de tanto ficar parada ficava estragando, né? Quebrando peça. E quando ela ia usar, a moto não funcionava, não pegava e tudo mais. E aí ela falou: Pedro, você está trabalhando com o portal, precisa sair, receber de cliente e tal, fazer aí o trabalho do portal. Isso bem no começo, tá? Isso lá em 2011, 2012, né? 2013, mas quando eu já tinha um portal, mas era no início. E ela pegou e falou: fica com a moto, trabalhando com ela, tal, o que você precisar fazer, né? Só mantém ela aí revisada, tal. Eu falei: pode ficar tranquilo, vai ser de super valia, né? Sou grato à minha tia que fez isso até hoje, minha tia Magali. E aí comecei a usar essa moto, tal, não sei o que. Conheci a Luciane, minha esposa, em 2012. Em 2014 casamos, né? E em 2014, um pouquinho antes até, o meu pai foi lá, juntou um dinheiro e pimba, pagou minha tia o valor dessa moto. Ele comprou e me deu essa moto de presente. Então, meu pai me deu essa motinha de presente, era uma Burgman amarela, né? Só que aí eu casei em 2014, no final de 2014, e no final não, em janeiro de 2014. Final de 2013 a gente já tava correndo atrás dessas coisas. Em 2014 a gente casou, em janeiro. Eu falei, pensei comigo, agora eu preciso de um carro, né? E antes de acontecer, né, tudo isso, antes até de eu conhecer a Luciane, minha esposa, minha mãe, eu, meu pai, minha tia Magali da motinha, o namorado dela na época, que hoje eles estão morando junto, a gente se reunia para falar sobre lei da atração, sobre estudar livro, né, todo sábado, né, à tarde. E a gente ficava falando sobre lei da atração e tudo mais, criava meta e fazia um monte de coisa e estudou muitos livros de lei da atração. E aí eu aproveitei esse conhecimento de lei da atração, né, e comecei, e vou fazer um pause aqui. Tem muito vídeo de lei da atração na internet, tem muita gente que não gosta, que critica, então eu vou continuar daqui para frente falando de lei da atração, e se você não interessa isso para você, você já pode já desplugar já do vídeo, mas eu vou continuar aqui contando a história que aconteceu comigo e o que essa chave fez. E aí eu casei, né, e peguei todo esse conhecimento de lei da atração e falei, agora eu preciso comprar um carro. E aí o que eu fiz? Eu defini o carro que eu queria. Você pode ver que essa chave é uma chave da Chevrolet, né? O carro que eu queria era exatamente o carro dessa chave, um Corsa hatch, não lembro o ano, né? Queria na cor preta, né? E aí eu imprimi 4 fotos, né, desse carro, coloquei uma no teto em cima da cama, então quando eu acordava de manhã eu olhava para cima, já olhava esse carro. Coloquei uma na porta da geladeira, né, uma foto. A outra foto eu coloquei atrás da porta da sala e a outra foto ficava do lado do meu monitor no computador. Então eu ficava o dia inteiro vendo essa foto, né? E eu fui num chaveiro e falei, eu quero a chave de um Corsa ano tal, não sei o que, papapá.
Ele falou, tá aqui, né? Cadê a chave para eu copiar? Eu falei, não precisa fazer cópia. Só quero a chave. Ele me vendeu, né? Não sei se foi 16, 20 reais. Comprei a chave e comecei a andar com ela no bolso, né? E quando eu montava na motinha para ir num cliente, para ir fazer qualquer coisa, eu colocava essa chave no bolso e imaginava, agora eu vou sair com o meu carro. E me imaginava dirigindo a motinha, mas dentro do carro, né? Muito louco isso. E aí eu acordava assim, tipo sábado, domingo de manhã, que eu olhava a foto do carro e imaginava. Eu ficava mais na cama, mais um tempo na cama e imaginava, vou lavar meu carro agora. E fechava o olho e começava a me imaginar, pegando pano, balde, indo lá na frente da área de casa, lavar o carro e tal. E isso foi um mês, né? Passou um mês, eu tava numa festa de aniversário, que era de parente da Lu, né? Eu nem lembro de quem que era o aniversário. Mas aí um rapaz lá, um primo dela, o rapaz namorava a prima da Lu, falou assim, ó, eu tô vendendo meu carro, você não quer comprar, tal? Na verdade foi o Marquinho, né? O Marquinho falou, ó, o Luiz tá vendendo o carro dele, você não quer comprar o carro dele? E ao invés de eu criar um bloqueio, porque nessa época, acho que se eu tivesse 300 reais na conta, era muito, né? E como é que eu vou comprar um carro, dar uma entrada, fazer alguma coisa com 300 reais? Não tinha como. Aí eu falei assim, mas como você tá vendendo esse carro? Quais as condições? Ele falou assim, não, só assume as parcelas, falta tipo 15 parcelas, de sei lá o valor, 400, 500 reais era mais ou menos na época. Era um Celta, né? Prata. Não tinha nada a ver com o carro que eu tava querendo, com o carro que tava colado. Mas nesse momento eu não bloqueei. Eu quis saber mais, eu não criei um bloqueio. Pensei assim comigo, não é esse carro que eu quero. Não fiz isso, né? Porque quando você estuda a lei da atração, tem muito a lei do merecimento, né? E pensei comigo, talvez o que eu tô merecendo agora é esse Celta e não o Corsa, né? E talvez depois que eu terminar de pagar o Corsa, o que me espera mais pra frente seja muito melhor que um Corsa. Bom, não bloqueei. Falei, Luiz, ele queria 5 mil reais de entrada, né? Ele queria 5 mil reais de entrada e que assumisse aí entre 12 e 15 parcelas. Eu não me lembro muito bem, que isso já faz bastante tempo. E aí eu falei, não, tudo bem. Me dá 2 semanas que eu arrumo o dinheiro da entrada. Cheguei no aniversário, né, na Lu, falei, Lu, comprei o carro do Luiz, o Celta dele. Como assim você comprou o carro dele? Falei, ele precisa de 5 mil de entrada, né, e aí vai assumir a parcela, não precisa nem passar a parcela pros nomes, ele falou que pode continuar no nome do irmão dele, não tem problema nenhum. Então, depois a gente conversa sobre isso. E ela ficou olhando pra mim assim, como é que você comprou um carro, vai dar 5 mil de entrada, nada que eu tenho dentro de casa eu vendo pra dar isso de entrada e tal. Eu falei, não, deixa comigo. E aí voltamos pra casa com aquilo, né, comprei um carro, mas sem saber como pagar, mas não criei nenhum tipo de bloqueio, né, não falei, não tenho como pagar, em nenhum momento eu pensei isso. E aí, chegando em casa, eu pensei assim, isso era tipo um sábado, um domingo, alguma coisa assim, era um sábado, aniversário. E eu comecei a jogar pro universo isso, como que eu vou arrumar 5 mil reais para comprar um carro? Como que eu vou conseguir 5 mil reais para dar de entrada lá pro Luiz e tal? Comecei a pensar isso. Não deu 3 dias, no terceiro dia eu tava tomando banho assim, veio um estalo na cabeça, pau, você tem a página inicial do portal. Se você oferecer aquele espaço por semestre, né, e pedir um valor por isso, dá para levantar esse dinheiro. E eu fiquei pensando e tomando banho, falei, nossa, acontece muito isso comigo quando eu começo a pensar. Sempre quando eu tô no chuveiro tomando banho, vem uma ideia fenomenal assim. E aconteceu isso. Aí eu saí do banho, catei uma calculadora, comecei a fazer conta, falei, nossa, se eu vender 4 slides, 5 slides a R$1.500, já ultrapassa o valor. Então, se eu vender 3, um pouquinho que faltar, eu dou um jeito de arrumar, peço emprestado para alguém. E minha meta era fazer 3 slides, vender 3 slides, né? Ia dar R$4.500. R$500, a gente conversa aí com o network aí, consegue, né? Eu falei, meta então, vender aí 3 slides. Então, aí fiz um plano, né, de semestral, R$1.500 para a empresa ficar na capa do site por R$1.500. E a empresa tinha que pagar isso à vista, né? Isso em 2014, 2015 mais ou menos, foi essa a ideia. Aí eu peguei e lancei, né? Mandei via e-mail para todos os anunciantes que a gente tinha na época. E aí veio os interessados e tal, e aconteceu o seguinte, a gente vendeu, se eu não me engano, 7 slides, né? De tudo que a gente tinha, ainda sobrou tipo uns R$2.000, né? Deu para dar isso de entrada, os 5 mil de entrada, a gente pagou a transferência, a documentação e sobrou uns R$2.000. E o que eu quero dizer com isso?
A gente comprou o carro dele, assumiu, ele passou o carnê do carro pra gente, a gente foi pagando, né? Porque a parcela em si, do que a gente recebia no mês de mensalidade já não era tanto do portal, né? Mas a grande questão nessa história é, eu não criei um bloqueio mental. Eu não deixei o meu subconsciente vir, né? Na minha cabeça e falar, você não tem dinheiro para isso, né? Essa é a grande sacada dessa história. Eu carrego essa chave até hoje, né? Ela estava guardada lá no escritório. Hoje eu estava, na verdade, conversando com o Gabriel, né? Ele tem uma loja que chama Gabriel Pedras. Ele vende pedra natural. A gente estava falando sobre algumas coisas. Ele falou, Pedro, por que você não vai para tal lugar, né? Falei, rapaz, você tá doido? Quanto custa de passagem de avião? Ele falou, custa uns 5 mil reais para ir voltar, né, de passagem. E aí começamos a conversar, ele falou, mas se dividir isso em 10 vezes, não vai ficar pesado, tá? Não sei o quê. Pá, pá. E continuou uma conversa e depois eu me toquei. Falei, você vê, Gabriel, eu mesmo me bloqueei, porque se eu parcelar isso em 10 vezes, talvez, né, eu consiga pagar, não fica pesado. E dá pra ir onde você tá falando, né? Que é do outro lado do mundo, né? Eu acho que eu consigo ir sim. Eu consigo ir sim, com certeza. E a gente começou a falar exatamente sobre isso. E eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso pro nosso canal no YouTube. Porque nós, né, criamos nossas limitações. E você não pode nunca se limitar. Você é capaz de tudo que você quer. Desde que isso não influencie a vida de ninguém. Então, aquilo que você tem de propósito para você, agora olhando no seu olho, você consegue. Eu consegui. Isso foi uma das coisas, né? Se você até quiser saber... eu mudei para uma casa num condomínio, né? E as condições eu posso... Se você tiver interesse, eu mostro a chave, ela tá ali. Eu fiz a mesma coisa com a chave de uma casa se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários que eu conto essa história também. É que eu tô com esse vídeo desviando um pouco os assuntos que a gente tem aqui sobre semijoia, mas eu quero saber o quão relevante isso vai ajudar vocês. Mas acreditem, é possível, acontece, desde que você não crie um bloqueio na sua mente para você mesmo, para você mesma. Então é só acreditar, criar meta, deixar o universo liberar as coisas para você, que as coisas acontecem. Pode ser que não venha aquilo exatamente que você pediu, e você tem que estar muito atento a isso, né? Você tem que estar focado nisso, que as coisas vêm. E hoje a gente não tem mais o Celtinha. Depois do Celtinha que a gente comprou, a gente terminou de pagar, a gente fez um consórcio, a gente comprou do consórcio, a gente comprou um Sandero, a gente terminou de pagar o Sandero e o consórcio e tudo. A gente pulou agora para um outro carro da Honda, um Honda Civic. Então, é possível. Basta você acreditar. Esse é o meu recado de hoje, desviando um pouco dos nossos assuntos aqui de semijoias. Espero que tenha ajudado, né? Não é um assunto, não quero tratar nada religioso aqui, nada de crença, mas falar para você que a lei da atração funciona. O portal surgiu assim, puxando a história dele, me lembrando, surgiu assim. Posso contar a história do portal aqui para vocês. Fale aí os assuntos que você tem interesse nesse sentido. Se quiser, eu conto a história da casa que a gente foi e a que a gente está hoje. Você já sabe a história do carro e posso contar a história do portal, das coisas que a gente conseguiu utilizando a lei da atração. E se você quer montar o seu negócio de semijoias, você pode utilizar a lei da atração, desde que você não crie bloqueios. E posso também utilizar esse nosso canal para te falar muita coisa sobre esse assunto, lei da atração. Então, se você tem interesse, deixa aí nos comentários. O vídeo ficou até um pouco grandinho, já está com muito mais de 12 minutos, que eu vou juntar com a parte inicial. Só essa parte, segunda parte, já está com 12 minutos. Então, é isso. Espero que essa história te motive e que te engrandeça para você não criar limites para suas metas, para os seus propósitos, e que você tire o seu projeto do papel, seja qual área for, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Vou ficando por aqui. Amanhã, sábado, a gente volta com mais vídeos. Domingo, a gente volta com mais vídeos também, tá bom? Vou ficando por aqui. Abraço. Até mais.